aqui. Vocês me escutam bem? Vocês que estão aqui na sala no Zoom? Sim, tá bom, viu, Ascar? Obrigada, Célia. Boa tarde a todos e todas aí César, né? Obrigada pelo retorno. que vai participar hoje da nossa atividade. Pronto, o Danilo daqui a pouco vai se apresentar. Vou compartilhar aqui a nossa apresentação de hoje. Está aparecendo aí para vocês, né? Tá, assim, André. Pronto, então, hoje vamos dar continuidade, né? Como eu falei, a gente vai ter como colaboração, como convidado o Danilo, que vai estar colaborando conosco, né? Além da sua experiência técnica, que também o Danilo trabalhou no Ceará, inclusive em área no Sertão Central, então tem uma experiência muito ampla também nessa área, né? Como citamos no módulo passado. E para quem não me conhece, ou quem está aqui no módulo do nosso curso é a primeira vez, eu me chamo Aurinete Oliveira, sou formada em Biologia, atualmente faço mestrado em Agroecologia pelo Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal, e estou na parte de assessoria técnica da Fundação CEPEM, na coordenadoria de gênero, agroecologia e sustentabilidade. Bom, eu vou apresentar aqui o módulo 3 que nós vamos estudar hoje, em seguida eu vou passar a apresentação para que o Danilo se apresente um pouco. Nesse módulo 3, nós vamos estudar... Nossa, acho que a apresentação está configurada. Nós vamos estudar o capítulo 5 do Sistema de Produção Agroflorestal e os modelos. Peço desculpa, só um minutinho que eu vou descompartilhar aqui para tirar essa configuração. É o capítulo 6, né? Danilo, enquanto isso, você pode ir se apresentando, enquanto eu compartilho aqui novamente, viu? 2 minutinhos. Boa tarde, pessoal, todos e todas. Eu sou Danilo Galvão. Hoje estou agricultor aqui no município de Morse, que pertence a Mendes, uma cidade. E aqui já estou há 10 anos, né? Trabalhando um pouco com agroecologia. A gente certificou o sítio, eu tenho um pouco de verdura orgânica, tenho um pouco de fruticultura. E também hoje estou envolvido em 3 projetos. A gente ganhou 3 projetos, foi muito bom. A gente é um sítio de 7,8 hectares, 5 hectares é de morro, área com acidez. E aí a gente tem 1 hectare que foi reflorestamento, né? E 1 hectare foi de um projeto da Embrapa, que aí a gente tem um saco que há 15 dias queimou 20%. E ontem e hoje o pessoal estava replantando as mudas, né? Eu, nessa minha vivência com o CEPEMA, em 2000, só resumindo, eu fui para o encontro de café. Aí, de uma certa forma, me apaixonei pela região da Serra e pelo trabalho do CEPEMA. E foi nessa brincadeira, eu já tenho 21 anos, né? Morei 12 anos seguidos aí no CEPEMA, no Baturité, na Ibiapava, na região de Tauá, né? Quixadá. E hoje eu venho trabalhando, não fui o ano passado por causa da pandemia, vou 2 vezes por ano, né? E espero agora, com a vacinação e com a melhoria no segundo trimestre, se melhorar, né? A gente espera a pandemia, eu vá trabalhar como eu vou, 30, 40 dias eu fico aí no Ceará, né?
e tenho convivido com muitos agricultores e tenho aprendido muito também, né, nessa convivência com os técnicos e os agricultores e agricultoras. É um pouco isso. Obrigada, Danilo. Então, como eu falava, nós vamos estudar o capítulo 5, ver os tipos de sistema, né, que o professor Ambrósio trabalhou, vamos estar trazendo esses 3 modelos, né, que é o agrosilvocultural para os semiados, o silvopastoriz e o agrosilvopastoril, certo? Então, como alternativa de produção agroflorestais sustentáveis. Aqui na literatura eu trago mais 2 materiais para complementar a nossa bibliografia, né, do curso. Eu, em seguida, vou passar para vocês. Para facilitar, eu criei até uma pasta no Drive e vou compartilhar todas com vocês, tá bem? Essa aqui é para a gente ter mais informações, né, sobre os sistemas agroflorestais, é um trabalho que foi publicado em 2013, com esses pesquisadores, né, foi um trabalho que foi feito, e esse aqui de mudança climática, que é do IPE, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, tá certo? Que ele traz a questão também, um panorâmico da mudança climática no Brasil, nos aspectos econômicos, sociais e ambientais, né? Então, vai estar disponível para vocês. Bom, aqui iniciando essa parte que a gente sempre tem feito inicialmente, né? Trazendo essa conexão entre as mudanças climáticas, né, e a agricultura familiar. Aqui, continuando um pouco aquele mesmo segmento do material que nós estudamos na semana passada, que traz as mudanças climáticas para a agricultura familiar, aqui, no caso, esse mapa, ele traz algumas informações, né, na questão da produção de uma cultura, por exemplo, aqui a soja, né, esse material é do IPCC, que é o painel intergovernamental, enganchou aqui a palavra. Então, o painel que traz alguns aspectos sobre as mudanças climáticas, certo? Aqui, no caso, no Brasil. E aí, esse mapa, ele traz, por exemplo, a questão da produção da soja, né? Ele faz uma projeção, por exemplo, que até 2070, essa cultura vai ser extinta, né, do Brasil, por várias questões, né, principalmente pelas questões climáticas, e a gente sabe que há uma produção grande, né, em várias partes do Brasil, e isso impacta diretamente nessas mudanças que vêm ocorrendo, né? Então, aqui ele traz, nessa projeção, por exemplo, a 2070, que o quadro, vamos dizer que de extinção dessa cultura, né? O que ele traz aqui é esse vermelho, por exemplo, que ele diz que é inapto, não vai ter praticamente produção. E se a gente perceber, tanto o vermelho como o laranja, que é área já excluída, e tanto ter desmatado para produzir soja e outras culturas, ela é uma área improdutiva. E aqui nesse azul é onde ele fala que vai estar apta um pouco a produção em algumas áreas. E no amarelo é que vai estar inapta, também não vai ser uma área produtiva para essa cultura, por exemplo, que é uma projeção que ele traz para 2070, até 2070, né? Nesse figura aqui que eu trouxe para vocês estão percebendo que tá aumentando aqui tantos anos, como também nessas essas chamas, essas cores, é a questão
da temperatura, né? Que a gente já vem conversando desde o início do curso, e que os cientistas vêm estudando isso ao longo dos anos e vêm nos mostrando, né, em vários trabalhos, pesquisas e tantos outros, várias fontes que nós temos buscado, que realmente os estudos não nos mostram isso, né? Essa temperatura, ela tende a aumentar ao longo dos anos, e a gente tem visto esse impacto diretamente na agricultura, né? Onde nós estamos mais próximos. Então, aqui, por exemplo, ele traz desde 1850 a 2016, né? Esse aumento da temperatura. Travou aqui. E a tendência é aumentar quando chegar daqui a 10 anos e seguindo, né, Aurinete? Isso, exatamente. Aqui, didaticamente, ele vai aumentando as cores, que é o que a gente percebe, é como se fosse a fonte de calor, essa questão do calor, né? Para nós, mais do Nordeste. Bom, aqui eu trago novamente, nós já tínhamos visto no módulo passado, mas só para resgatar aí para quem não estava, que resumidamente, né, como o agricultor pergunta, e como é que isso vai nos atingir, né? Como a gente viu lá naquele mapa, a extinção praticamente da soja no Brasil, aqui tem duas culturas, né, e uma delas que é muito forte, né, principalmente para nós do Nordeste, que é a mandioca, por exemplo. Ele traz aqui que na região Nordeste, né, que é a projeção para daqui 30, 40, 50 anos, é de também não existir mais essa cultura, né? Se continuarmos a termos essas mesmas ações, né, que o ser humano, de modo geral, vem tendo, né, impactando a natureza, desde o desmatamento, as queimadas, as monoculturas e tantas outras ações, né? E uma outra cultura também que eu destaquei é o café, né, que é bem também quem não quem viverá no Nordeste, né, sem a mandioca e sem o café. Então, isso é bem alarmante, né, assim, para a gente. Eu fiquei bem chocante, para mim foi um choque quando eu vi a primeira vez nessas informações. E aqui são outras culturas que, a nível de Brasil e do Nordeste também, mas eu quis destacar essa porque ela vai impactar diretamente a segurança alimentar, né, claro, e também a renda do homem e da mulher do campo, de forma geral, daqueles municípios, do estado, né? Então, afeta todas essas questões. Em Aurinete, deixa eu só complementar. É interessante você falou a respeito do café, pessoal. Eu, nesse tempo que eu convivi muito na Biapaba, eu tenho sentido muito essa mudança e tinha alguns pesquisadores que eu convivi lá. Daqui a uns anos, os cafés, principalmente o arábica, que você tem essa variedade arábica, que é a variedade de lá, a tendência era, com calor, futuramente até se extinguir, porque tem a outra variedade que não é plantada aqui, que ela gosta do calor, né? É o conilon. Mas isso, como a Auronete falou, vai influir negativamente. E só uma curiosidade referente à questão climática, eu tenho uma amiga que tem um sítio que era muito frio lá e a banana não produzia direito. Como mudou radicalmente o clima aqui no Rio, lá na região dela, hoje a banana já produz. Então, vocês vão ver que em determinadas regiões vai ter culturas que vão morrer, vão sofrer muito e outras que vão se adaptar. É isso. E nós vamos ver nos modelos que estava estudando, vendo com o Danilo ontem e hoje, né? Esses modelos, a gente vai ver um pouco das vantagens desses modelos trabalhados que o professor Ambrosio nos deixou nessa obra. Infelizmente, assim, a gente não, né? Digo nós como técnicos e agricultores, o próprio setor público, né?
não se apropria dessa riqueza. A gente vai ver o quanto de vantagem, né, que esse sistema nos dá. Mas daqui a pouco, nos próximos slides, a gente vai ver com o Danilo. Então, das ações de mitigação contra as mudanças climáticas para a agricultura familiar, hoje eu trago essas 4, que são ações de tentar, né, reduzir esses impactos. A gente, o que a gente ainda pode fazer, né, para a gente tentar um pouco reverter esse quadro, né? Vocês vão ver no vídeo daqui a pouco que há espécies que foram extintas que são irreversíveis, não, infelizmente não tem mais como reverter, mas a gente ainda pode, né? Nós ainda podemos, enquanto técnicos, assessores, agricultores, enquanto poder público, fazer algumas ações, né, que a gente pode mitigar esses impactos, tá bem? Então, aqui a questão da gestão das culturas, né, a gente viu um pouco no módulo passado, vamos ver também hoje esses modelos que vamos apresentar. A gestão e melhoramento das pastagens, né, também vamos estar vendo, mas detalhado quando nós formos entrar na parte aí dos SAFs. A gestão dos solos, né, a gente também vai trazendo nesse modelo do professor Ambrosio, que vai destacar muito bem essa parte. A mobilização do solo e a gestão dos resíduos, né, que também se faz importante para mitigar essas mudanças. Bom, agora nós vamos ver aqui um videozinho de 8 minutos para em seguida o Danilo entrar conosco, tá bem? Vocês me dão um feedback se está saindo som. Mudanças climáticas. Está saindo som? Tá. O clima está diferente. O que muda na nossa vida? Você já deve ter ouvido falar em aquecimento global, mudanças climáticas, energias renováveis, preservação ambiental e reciclagem de materiais. Mas por que devemos nos preocupar com as mudanças climáticas? Como elas interferem no nosso dia a dia? E o que podemos fazer para atingir? Tudo começou no início do século XIX. O matemático francês Jean-Baptiste Fourier foi o primeiro a perceber que a atmosfera da Terra funciona como uma grande estufa, criando um ambiente favorável para a vida das plantas e dos animais. Ele constatou que os gases atmosféricos absorvem energia na forma de calor, elevando a temperatura da superfície da Terra. No final do século XIX, outro grande cientista, Franz Arrhenius, criou um modelo matemático para estudar a influência do gás carbônico da atmosfera sobre a temperatura da Terra. Em 1896, Arrhenius calculou o aumento da temperatura se a quantidade de CO2 na atmosfera duplicasse. Para isso, baseou-se no conceito de estufa, introduzido em 1827 por Fourier, o efeito estufa. Para entender o efeito estufa, pense em um veículo parado sob a luz do sol com todos os vidros fechados. Os raios chegam ao veículo na forma de radiação solar visível, passam pelos vidros e aquecem o interior do veículo. O calor aí gerado tem dificuldade para sair pelos vidros, aquecendo o interior do veículo. O mesmo ocorre com a atmosfera da Terra. Alguns gases, como o vapor d'água e gás carbônico, funcionam como o vidro do veículo, deixando entrar a radiação, mas dificultando o retorno do calor para o espaço. Como podemos ver, o efeito estufa é um fenômeno natural que faz com que a temperatura média da superfície da Terra seja de 15 graus Celsius. Sem ele, a temperatura média seria de menos 18 graus Celsius. Quando aumenta a concentração de gases de estufa na atmosfera, o efeito estufa fica mais intenso e fica mais difícil o calor ir para o espaço. Essa diferença causa o aquecimento da baixa atmosfera, elevando a temperatura média da Terra e causando mudanças climáticas. Revolução industrial. As mudanças climáticas causadas pelo homem estão associadas ao aumento da emissão de gases de efeito estufa por queima de combustíveis fósseis, queimadas, desmatamento
decomposição de lixo, entre outras causas. A partir do final do século XVIII e na segunda metade do século XX, houve uma expansão da produção industrial, causando o aumento da emissão de gases de efeito estufa. Existem fortes indícios de que o clima está de fato mudando. As últimas 2 décadas foram as mais quentes dos últimos 1000 anos. As projeções do painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, indicam que nos próximos 100 anos poderá haver um aumento da temperatura média global entre 1,8 e 4 graus Celsius, e um aumento do nível médio do mar entre 18 e 59 centímetros, o que pode afetar significativamente as atividades humanas e os ecossistemas terrestres. Aquecimento global. O aquecimento global tem impactos profundos, podendo causar a extinção de espécies animais e vegetais, alteração na frequência e intensidade de chuvas, elevação do nível do mar e intensificação de fenômenos meteorológicos, como tempestades severas, inundações, vendavais, ondas de calor e secas prolongadas. As ações humanas têm interferido sobre o ambiente em um ritmo muito acelerado. Estudos indicam que, enquanto a temperatura média global subiu aproximadamente 5 graus Celsius em 10.000 anos, pode aumentar os mesmos 5 graus Celsius em apenas 200 anos se continuar o ritmo das últimas décadas. O homem está mudando o ambiente. Cada hora, 9.000 pessoas somam-se à população mundial. Cada hora, 4 milhões de toneladas de gás carbônico são emitidas. A cada hora, 3 espécies são extintas, 1000 vezes mais rápido do que os processos naturais. Cada hora, atividades humanas adicionam ao ambiente 1,7 milhões de quilos de nitrogênio reativo. Cada hora, 1.200 hectares de florestas são derrubados. Como isso afeta a nossa vida? Há 2 cenários extremos. Um com maiores emissões e, portanto, pessimista, e outro menos pessimista. O cenário pessimista estima um aumento da temperatura entre 4 e 6 graus Celsius, ocorrência de extremos de chuva e seca, alteração da distribuição das áreas dos biomas, alteração na biodiversidade, impactos na saúde da população, na agricultura e na geração de energia. O cenário menos pessimista prevê um aumento médio de temperatura de 1 grau Celsius a 3 graus Celsius. Impactos parecidos com o cenário pessimista, só que em menores proporções. Como você pode ajudar? Os prejuízos causados pela ação indevida do homem na natureza são irreversíveis. As espécies que foram extintas nunca mais existirão, e a diminuição do grau de aquecimento global depende da vontade dos governos e das pessoas em reduzir a emissão dos gases de efeito estufa. Mas cabe a cada um de nós mudarmos nossos costumes para uma nova realidade de vida. Você pode ajudar bastante na conscientização de pessoas mais velhas, dos governantes e dos meios de comunicação. Construindo um novo planeta. Veja algumas dicas que você pode seguir e passar adiante. As áreas verdes são importantes para reduzir as temperaturas máximas. As árvores trazem sombra e frescor ao ambiente sem gasto de energia. A cidade com muitas áreas verdes é menos quente. Dar telhados com tinta refletiva diminui a temperatura interna da construção. Uma cidade onde as casas têm mais jardins e quintais e menos áreas de asfalto e concreto também está mais protegida das inundações. O Brasil é um dos únicos países que fabrica automóveis do tipo flex, que funcionam com álcool ou gasolina. O álcool é menos poluente do que a gasolina, de preferência a esse combustível. No Brasil, 58% das emissões de gases de efeito estufa são provenientes de queimadas e desmatamento. É fundamental encontrar caminhos para o desenvolvimento dos biomas sem degradar essas regiões. E quando você crescer, você pode participar da preservação do planeta sendo um pesquisador da área de mudanças climáticas ou da área de ciências do sistema terrestre, ou um cidadão consciente de suas responsabilidades. Veja algumas questões para as quais os cientistas estão buscando respostas. Como enfrentar os grandes aumentos do nível do mar que ocorrerão por causa do derretimento do gelo continental. Como modificar e adaptar a agricultura à nova realidade ambiental. Como salvar espécies da fauna e da flora de uma possível extinção. Como preservar a biodiversidade da Amazônia, do Cerrado e da Caatinga, tão importante para o equilíbrio ambiental de todo o planeta.
como manter a qualidade de vida que conhecemos hoje sem aumentar o nível de emissão de gases de efeito estufa. Mudanças climáticas no INPE. As causas das mudanças ambientais e seus impactos são objeto de estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A área de ciência do sistema terrestre tem como um de seus objetivos gerar cenários que mostram as mudanças que poderão ocorrer no uso e na cobertura da Terra. Os pesquisadores também estudam as implicações das mudanças ambientais no desenvolvimento do país. O INPE lidera a Rede Brasileira de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas Globais, a Rede Clima, que gera e dissemina conhecimento e tecnologia para que o Brasil possa responder aos desafios provocados pelas mudanças climáticas globais. Mudanças climáticas. Pronto. Tem que seguir para a parte seguinte, o nosso segunda etapa. Esse vídeo, ele resumidamente resume o que eu falei inicialmente, né? E o que a gente vem conversando nos encontros passados, né? Ele, assim, bem traz essas reflexões e algumas informações, né? Tanto sendo bem pessimista ou não. E de uma forma ou de outra, né? Vai ter certos impactos. E esses impactos vai nos atingir desde, né, da questão da saúde, a energia, enfim, todas essas questões que não estão desconectadas da natureza, né? Não podemos pensar que estamos em um espaço e que existe uma reserva ali que é infinita. Bom, então, alguns dos benefícios dos sistemas agroflorestais que eles nos trazem, né, para mitigar também todas essas questões que nós estamos falando. Os diferentes modelos de SAF podem ser implantados em áreas que ainda mantêm elevado potencial produtivo, como também naquelas de estado de degradação. Por isso que eu destaquei aqui em vermelho, né? A gente vai conversar um pouco com o Danilo sobre essa questão. Os sistemas agroflorestais, no modelo da Caatinga, eles proporcionam, nesse modelo que nós estamos apresentando, alternativas como recuperação ecológica, recuperação econômica dos ecossistemas degradados, a economia da biodiversidade. Inclusive, tem um dos cursos que o nosso coordenador, o Adalberto Alencar, tem ministrado às quarta-feiras pela manhã, que ele tem trago essa questão da economia da biodiversidade, os serviços ecossistêmicos, né, e a economia da biodiversidade. Está disponível também no Facebook, quem não estiver acompanhando, tá certo? Valoriza a proteção do solo contra aerosol e incrementa a atividade biológica do solo, e traz a questão de serviços ambientais, né, que a gente falou lá no primeiro módulo, a presença das árvores, que ameniza a questão da temperatura, purifica o ar e tantas outras vantagens, né? Senhor Inete, deixa eu volte um pouquinho aí, deixa eu complementar. Agora, Pronto, Danilo. eu gostaria um pouco de eu ler também, que aí também me ajuda. Vocês viram, pessoal, que esse vídeo ele é bem impactante. E dentro do que esse grupo, que grande parte é agricultor, a gente só vai conseguir sobreviver, vamos dizer assim, se a gente mudar o nosso sistema. E os sistemas agroflorestais são a saída, que seja na Caatinga, no Cerrado ou na Mata Atlântica, né? Vocês observaram em todos esses aspectos que já foram enumerados aí, né? E uma coisa só complementando o serviço ambiental, além da presença das árvores, as árvores também, como, por exemplo, meu caso aqui, hoje lá você tem situações que você tem um pagamento do serviço ambiental, que você recebe um recurso, no nosso caso a gente vai receber em torno de R$ 700, pela preservação e a manutenção de espécies, né, florestais, frutíferas, né? Então, você hoje já tem vários projetos que
estão associadas a isso. Você ganha para preservar. Pode mudar, Aurinete. Aí aqui, alternativas de sistema de produção agroflorestais sustentáveis. Os SAFs eles podem ser classificados com base em critérios, os estruturais, né? Os funcionais, dependendo da função que você quer fazer o seu SAF, né? Ele pode ser madeireiro, ele pode ser com frutíferas, os ecológicos dentro, e os sócios econômicos. Né? O arranjo espacial refere-se à densidade e distribuição das árvores na área. Isso vai depender do modelo que você vai fazer dentro da sua área, né? O plantio das árvores pode ser feito com alta densidade também, que tem a ver com espaçamento. Ademais, as árvores podem ser estabelecidas misturadas com outros componentes vegetais em Aurinete, que aqui cobriu, me ajude aqui. O vegetais é porque referente ao modelo de SAF, porque quando vai complementando aqui, aí fica... Isso, Danilo, é assim, ele traz outros componentes, como vegetais, como o modelo do SAF em Sobral, ou no caso da recuperação florestal, ou em blocos. Neste caso, elas podem ser dispostas em fila, plantio em aleias ou em bosques, formando quebra-vento, o banco de proteína e áreas de proteção e conservação do solo e dos terraços nos patamares. A gente vai ver nos modelos dele que traz essa questão. Tudo isso são as variedades de modelos que você pode, dependendo do que você se propõe a plantar. É um pouco isso. Aí aqui a alternativa de sistema de produção agroflorestais sustentável, né? Proposta de um modelo agrossilvicultural para o semiárido. E, na verdade, só complementando, você tem 3 tipos de modelos que são modelo de sistemas florestais, que é agrossilvicultura, que é árvores mais culturas, o silvio-pastoris, que é árvores mais animais, e os agrossilvio-pastoris, que são árvores mais culturas mais animais, né? Dentro dessa proposta de modelo agrossilvio-cultural para o semiárido, você tem a capoeira melhorada, que consiste no plantio de árvores na fase de repouso, continuação da exploração de árvores e culturas tradicionais, ou seja, transiciona-se de uma capoeira para um sistema agrossilvicultural, né? Que aí você vai plantando dentro desse consórcio aí. A outra é a taungia, destina-se ao estabelecimento e condução referente a lotes florestais. Para tanto, nos primeiros anos, o plantio de árvores é associado com de culturas alimentares. E isso é no sentido que vai baratear a implantação do seu lote como uma forma de pagamento, né? Que você vai fazer esse consórcio de culturas com as árvores. Aí o outro é o cultivo de aleias. Nesse modelo, as árvores são plantadas em fileiras regularmente espaçadas entre as culturas estabelecidas. Os bens produzidos são alimentos para a família e feno para os animais, e aí você tem um subproduto, né? Mel e outros produtos. Prestados consiste na recuperação e manutenção da fertilidade do solo, bem como na sua proteção contra a erosão, né? E aí você vai fazer consórcio, né? E essas fileiras, a gente vai ver mais adiante, é quando vocês vão fazer o raleio, né? Que aí vai colocar um pouco do que você roça, e aí você vai fazer esse plantio dentro das aleias. O outro, cultivo de árvores em padrão multiestratificado. Neste SAF, as espécies arbóreas em plantio aleatório
são plantados outras culturas perenes ou anuais. Os produtos advindos constam de alimentos para a família, frutos e produtos agrícolas, né? Esse não serve um padrão, que a Lea ele segue um segmento meio reto, né? E esse aí é todo multi-estratificado. Vou adiantando aqui, viu, Dani, por conta do horário. A alternativa de sistema de produção agroflorestais sustentável. Esse é o modelo agro-silvicultural para pomares domésticos ou quintais produtivos, que são combinação de frutíferas, plantas medicinais, culturas agrícolas em torno de sua casa. Isso a gente observa, tanto você vai nas áreas mais secas, lá na serra, você vê que os quintais, toda casa é um sistema produtivo interessante, né? E, normalmente, quem está nesse entorno, que cuida, você tem vários elementos, que é uma fruta, uma planta medicinal, às vezes você aproveita um pouco a água dali do entorno da casa, né? Isso é uma observação que eu vejo sempre em todos os lugares. Todo sítio em torno da casa tem um quintal produtivo. O outro modelo são as cercas vivas e quebra-ventos. O sistema envolve o plantio de árvores em torno das culturas, com o objetivo de proteger e de causar mudanças no microclima para melhorar as condições de produção. Os principais produtos que são de origem agrícola e a madeira. O papel mais importante das árvores é a proteção dos cultivos e do solo. É importantíssimo, em várias áreas, principalmente quando tem o vento, você fazer os quebra-ventos, né? Porque o vento atrapalha muito e prejudica muitas culturas. E as cercas vivas também, inclusive o CEPEMA, nesses projetos que a gente trabalhou na Ibiapaba, em vários lugares, todos os Pronafos Floresta, eles eram cercados, era uma cerca viva, que na época o elemento principal era o sabiá. Aí aqui na foto à esquerda, vocês estão observando uma forma de manejo, né? Que aí corta, coloca esses garranchos nesse sentido, principalmente se a área for inclinada, para não ter problema de erosão, e nesse meio você faz os cultivos. Aqui na foto à direita, você já vê um sistema já bem desenvolvido, né? Com várias espécies plantadas. Né? Pode passar. Aqui já é já é o outro modelo, né? Que a Danilo falou inicialmente, que é o silvopastoriz. Nesse modelo, ele diz aqui que há diversos modelos de sistema de produção silvopastoriz para a região da Caatinga, podendo ser incluídos nessa categoria, por exemplo, os bancos de proteína, né, que ele traz aqui, o Danilo vai estar explicando direitinho, a caatinga manipulada e os lotes florestais. Outros modelos são quebra-venta, mata ciliar. Aqui, o banco de proteína, também chamado de bancos forrageiros, consiste de áreas cultivadas com forragens nutritivo e produtividade destinadas a fornecer suplementação alimentar. As espécies botânicas mais utilizadas são, em geral, nesses modelos, são as leguminosas. Aí se destacam a leucena, o guando, a glicídia, a jurema preta, o sabiá e essa espécie, a camaratuba, né? Aqui o que a gente vê que é muito assim, que é mais presente, que é o que já tem muito nas áreas de caatinga, é a jurema preta. As outras são espécies, vamos dizer, exóticas que auxiliam e muito, né? O preparo da área para a implantação do banco de proteína consiste no ralhamento da vegetação, preservando-se até 200 árvores por hectare, o equivalente a 20% da cobertura. Então, quando você vai fazer esse preparo, tem que ter essa observação desse ralhamento, né?
de estar observando a percentagem que você vai podar, né? Para poder depois introduzir essas leguminosas. E tem a leguminosa, por exemplo, dessas aqui, o guando é uma leguminosa que é, elas, além de ser forrageira, de cobrir o solo, o guando se usa muito na alimentação nossa, né? E na Bahia isso é muito comum comer o feijão guandu também, né? Que chamam também de guando. O outro é caatinga manipulada. A manipulação da vegetação da caatinga por meio de rebaixamento, raleamento, enriquecimento e combinações dessas práticas constitui uma excelente opção de incrementar a produção de forragem na caatinga para a espécie animal a ser explorada e otimizar os usos dos recursos forrageiros nativos. E essas forragens é interessante que na época de inverno você tem fartura de forragem. Em alguns lugares fazem um pouco isso, outros não, que é você fazer a fenagem, né? É você secar um pouco essa forragem e ter essa alimentação suplementar na época seca, porque a época seca o pasto você não tem muitos alimentos, né? Então você tem que estar se preocupando, principalmente no período seco, que você tem uma suplementação de forragem. O outro é o lote florestal. As áreas de exploração florestal podem ser transformadas em sistema de produção silvio-pastoris e de... Essa outra é o quê, Linete? Com a inclusão do Pastoreio. pastoreiro. A formação do lote in situ utiliza áreas de caatinga arbórea com adequado potencial madeireiro que consistirá em cortes rasos de faixa de mata feitos anualmente, interessando 1/10 da parcela, pois será de aproximadamente 10 anos o tempo de pousio necessário para o restabelecimento da mata. E aí é como se fosse lote que você vai estar fazendo esse corte raso e de cada ano você fazer um lote, porque aí você vai fazer um equilíbrio, né? Mesma coisa que você tem uma criação e se você fizer diversos lotes da pastagem, você vai trocando, você pode fazer isso principalmente com galinha, com gado, né? Com diversas espécies, que você vai fazendo um rodízio de pastagem, e aí você não consegue bater as pastagens. Claro, o único problema com isso é que você tem que fazer vários lotes, de uma certa forma, você vai ter que cercar, mas, em contrapartida, você vai ter sempre essa comida, né? O seu pasto não vai ficar degradado. Então, tem que ter esse pensamento de estar fazendo essas parcelas, para poder ter um equilíbrio da área de pastagem. Uhum. Pode passar. Proposta de modelos agrosilvio pastoril, elas incluem: o sistema baseia-se na associação de essências florestais, cultivos e animais. O Safo Sobral constitui um modelo de sistema agrosilvio pastoril. Na realidade, o modelo integra 3 SAFs: um agrosilvio cultural e 2 silvio-pastoril, que é bovino, caprino e ovino. Ouvindo. Hein? Ouvindo. E ovino, integra os 3 sistemas via pastejo e distribuição de nutrientes para a produção. Aí é de quê, Aliette? Aqui ele diz que esse pastejo, né, e redistribuição de nutrientes ocorre pela produção da urina e do esterco. Ah.
Aí são os modelos, né, que eles desenvolveram com todo esse processo de estudo do professor Ambrosio, né? Isso, no slide seguinte, mais à frente, a gente vai ver o esquemazinho em foto, em desenho, aí vai ficar melhor para vocês que estão acompanhando visualizar. Agora, pessoal, é interessante todo esse processo, é, que tenha-se um planejamento, como você às vezes tem um planejamento da sua produção, quem trabalha, por exemplo, com um pouco de hortaliça, é que tem todo esse planejamento de como você vai fazer esse período, né? O tempo que você vai deixar o animal, né? E isso, muitas vezes, o agricultor tem isso na cabeça. Por isso que é importante também a gente começar a fazer as anotações de diversos aspectos, né? Então, vamos lá. O cerne do sistema é a divisão da área em 3 parcelas de dimensões variáveis. A primeira que corresponde 20% da área, a 20% da área formará o sistema agrosilvicultural, chamada de área agrícola. A segunda, de 60% da área, funcionará como sistemas silvopastoril. silvopastoril, denominada área pastoril. E a terceira, 20% da área, será outro sistema silvopastoril, nomeado de reserva legal. Então, aí como a gente vai ver um pouco assim detalhado nessas fotos que vão ter depois, todo o sistema que eles conseguiram desenvolver para ter um equilíbrio em termos de produtividade de forragem, de manutenção equilibrada do ecossistema deles, né? Danilo, e aqui eu destaquei, está em negrito, para se não quiser ler o texto todo, mas o que, que ele diz aqui? O sistema é proposto para unidades produtivas com áreas a partir de 3 hectares, né? Pelo menos no modelo que ele traz. Aí ele traz aqui, os resultados sugerem que de 8 a 9 hectares seria o tamanho da propriedade que permitiria a obtenção de até 2 salários mínimos mensais, como renda bruta, por exemplo, né, que ele traz. E outro destaque também da literatura dele, né, de acordo com os resultados obtidos desses anos de estudo, que é de fundamental importância a integração entre os subsistemas, né, que a gente citou mais acima, com o animal desempenhando o relevante papel na redistribuição dos nutrientes. A gente vai ver o esquemazinho lá nas fotos, é bem interessante. E ele alerta aqui de seguir, né, esse método para que tenha bom resultado. Outra coisa, Aulinete, é que independente da área que você tem, ele já tem, como já é um campo de estudo, muitas vezes você tem uma quantidade de animais, seja gado, caprino, né? E você tem que avaliar o espaço que você tem para criar. Muitas vezes o agricultor tem uma quantidade de animais que não comporta com a área dele, né? Então, chega um momento, principalmente na época seca, ele entra em crise. Ele não tem comida para dar para o animal estar bem alimentado, aí o animal emagrece, aí ele tem que arrumar a pastagem fora, tem que comprar alimentação. Então, tem que ter o equilíbrio em função da área de pastagem que você tem. Aí isso tem estudos, que lá eles têm esse estudo, lá a Embrapa Sobral, o aporte de que quantidade de animais você tem na sua área que você tem. E se ela for bem trabalhada, né, com forrageiras e tudo. Então, é importante isso. A gente, antes de querer, por exemplo, comprar os animais, você visualizar qual é a área que eu tenho para conviver bem, equilibradamente com esses animais. É isso. Pronto, interessante isso aí que o Danilo colocou, né? Ele traz esse modelo, tem também um outro pesquisador, se eu não me engano, o nome dele é Helder,
que também da Embrapa, né, que tem aprofundado esse trabalho do professor Ambrósio e incluído outras tecnologias, eu vou também estar socializando com vocês, e a Embrapa, ela realmente tem muitos trabalhos, né, nessa área, então, que ajuda também o agricultor e a agricultora, né, nesse sentido que o Danilo estava falando. E é Bom, interessante, antes de começar, pessoal, eu já tive a oportunidade de ir 2 vezes com um grupo grande e foi um aprendizado muito grande, porque às vezes a gente está estudando, vamos dizer aqui, lendo esse livro do professor, você sabe que a gente aprende muito na prática, a gente fazendo uma visita técnica, a gente fazendo uma viagem. Então, quando puder, eu acho que a gente já tem essa ideia de, daqui a um tempo, fazer uma visita à Embrapa, né? E aí você visualmente você aprende muito isso. isso. Então, apresentando aqui os modelos para a gente visualmente, né, ter melhor, eu vou ler aqui, o Danilo pode complementar, aí explicando mais tecnicamente, né? A rotação do rebanho nas 3 parcelas deverá obedecer ao esquema apresentado, né? Conforme a ilustração aqui da figura 42. No início da estação das chuvas, o rebanho será mantido na área de reserva legal por um período de 35 a 45 dias, né? Essa que vocês estão vendo aqui, com verdezinho mais escuro. Para aproveitar a rebrotação das espécies arbóreas e arbustivas, forrageiras, e permitir o crescimento das forrageiras herbáceas da área pastoril, como está mostrando aqui na figura. Aqui ele diz, ó, no início das chuvas, enquanto as culturas e as pastagens se estabelecem, o rebanho passa 30 dias na área de reserva legal. Nessa área também pode ser instalado um apiário. Só complementando, Arinete, a reserva legal, em geral, quem tem pouquíssimas áreas quase não tem, que em geral, pela legislação você teria que ter 20% da sua área de reserva legal. Se você tem, às vezes, 1 hectare, 1,5 hectares, muitas vezes você não tem, né? Então, a reserva legal ela é importante, porque ela é uma base de riqueza da sua mata, de semente, né? E é um momento que também você pode colocar os animais, mas tudo que vocês vão ver nesse contexto, isso tem o tempo certo que você tem que colocar, isso já é um estudo. Se você ultrapassa isso, você desequilibra todo esse sistema. Isso, para funcionar bem, essa questão de dias, dessa rotação de um campo para outro, é fundamental, ter o tempo certo, que você não pode demorar muito o animal lá. Pronto, a gente vai ver na seguinte, na 43, que ele diz que findando, né, o período inicial de 30 dias, o rebanho será introduzido na parcela pastoril, onde permanecerá pelo resto da estação. Então, é aqui na 40, na figura 42. Só desligar aqui, que eu acho que tem um microfone aqui. Oi, Arinete, posso falar que amanhã... É porque agora eu vou estudar, assistir tá a... bem. Aí Ok. ela vai sair, tá bom? Ok, um abraço, dona Selma. Pode acompanhar depois aí, vai ficar no Facebook. Um abraço. Então, essa aqui é a que ele fala, né? Na mesma época tem início na parcela agrícola o plantio das culturas alimentares, seguindo-se as atividades de cultivos, capina, corte e colocação sobre o solo dos ramos da leguminosa e das rebrotações dos tocos. Vocês viram que estava aqui, né? Ó, nessa
figura aqui 43, ele já veio para essa área aqui, que é 60% da propriedade, 4,8 hectares de atividade pastoril. Que foi após aqueles 30 dias, né, que a gente viu lá, então ele já fez aqui a mudança, né? Pois não, Danilo, pode falar. E aí ele vai onde ele permanecerá por toda a época chuvosa. Uma coisa interessante quando você vai começar uma área é a questão dos tocos. Muitas vezes eu já observei que o agricultor quer arrancar logo os tocos. Não, você vai cortar e vai deixar os tocos, porque os tocos, isso você vai fazer no período, vamos dizer, de seca. Quando chove, você faz todo o plantio das culturas alimentares, das leguminosas, né? Aí, no próximo período de seca, você vai ficar com uma deficiência de matéria orgânica. O que vai ajudar são essas rebrotações dos tocos, que aí você vai cortar para poder cobrir o solo. Porque em todo esse sistema, e principalmente nessas áreas mais secas, a importância da matéria orgânica é fundamental. O solo tem que estar sempre coberto. Então, a importância desses tocos ele é muito grande. Você vai fazer o manejo dele no momento certo que o solo precisa ser coberto. Isso que ele traz essa parte, né? Ele diz, o manejo do rebanho no rebanho na época úmida. Ele traz essa informação aqui nessa figura 43, né, nesse segundo passo. Na seguinte, ao fim do período das chuvas, início da estação seca, o rebanho é deslocado novamente para a área de reserva legal. Porque eu estava olhando, achei que eu tivesse repetido a figura. Então, ele fala aqui, né, que é deslocado novamente para a área de reserva legal, para aproveitar a folhada recém-caída das espécies caducifólias, permanecendo lá por um período de 30 dias. Porque vocês observaram que tem até um nome, que foi um dos projetos que a gente trabalhou, o Mata Branca. No período da seca, nessas áreas, vocês sabem que caem todas as folhas, e aí normalmente é chamada de árvore caducifólia, né? Que elas vão, além de alimento, elas vão também cobrir o solo. Por isso que as árvores caducifólias são importantíssimas em qualquer sistema, né? Principalmente nessas áreas mais secas, né? E aí você vê que isso é um manejo no período, no fim das chuvas e início do período seco, né? Por isso que a reserva legal é fundamental. Quando você não tem uma reserva legal, mesmo pequena, vai ser um pouco difícil esse funcionamento ser mais equilibrado, né? Você vai ter uma dificuldade maior. Por isso que é interessante, sempre, por menor que seja, você ter um cantinho que você sempre deixe preservado, né? É verdade. Até mesmo o modelo, né, que ele nos dá aqui. Então, passando aqui para a seguinte, deixa eu dar alguma informação. Passando aqui na seguinte, o que ele diz aqui. Na parcela agrícola é feita a colheita das chuvas, das culturas, que é o milho, feijão, mandioca e outros. E é dado o último corte na parte aérea da leguminosa, que está utilizado na confecção de feno. Então, o rebanho passa para a área agrícola e, por um tempo aproximadamente de 40 dias, utilizará a área como um rebanho de proteína.
essas leguminosas, Aurinete, só complementando, né? Elas são importantíssimas nesse processo, que a leguminosa é um adubo verde, ela fixa o nitrogênio e, ao mesmo tempo, por exemplo, como a leucena, ela é uma forrageira importantíssima, né? E no caso de algumas leguminosas, você pode, por exemplo, porque a agora algumas leguminosas, por exemplo, mais rasteiras, que não são arbóreas, a força dela é quando ela está, você tem que podar ela no período que ela está começando a florar, né? Mas se o agricultor quer ter semente, você tem que deixar a semente amadurecer, como no meu caso aqui. Eu plantei e colhi, eu estou colhendo o guando seco para fazer mais e estou colhendo feijão de porco. Aqui também eu tenho outras leguminosas. Então, você tem que, se você quer deixar para fazer semente, você tem que deixar ter esse processo de amadurecimento. Mas se você quiser só para forragem, você tem um tempo certo de você cortar, né? Principalmente a leucena, que a leucena ela é muito invasora. Você tem que ter um controle da leucena, né? Pronto, e aqui mais uma informação que ele traz, né? Para tanto, todos os dias o rebanho permanecerá na parcela agrícola por um período de 1 hora e meia para ramoneio das rebrotações das leguminosas, né? Isso aí que o Danilo estava falando, dos rebrotes, dos tocos e dos estouros culturais. Findando o período de 40 dias, o rebanho permanecerá pelo resto da época seca na área pastoril e à tarde, quando for recolhido ao aprisco, cada matriz receberá uma suplementação constante de 300 gramas de feno de leguminosa e 300 gramas de rolão de milho, né, que é a espiga triturada com grão e sabugo. Finalmente, ao término da estação seca, a área agrícola será novamente utilizada como banco de proteína por um período de 30 a 40 dias. Então, pessoal, você vê como é importante vocês terem essas forrageiras e leguminosas e poder se preparar para o período seco, que é a grande dificuldade de quem tem criação, né? Ter esse planejamento para poder guardar essa suplementação que seja eficiente para manter bem os seus animais, né? Verdade. Então, passando aqui para a seguinte, né? Você ainda quer comentar algo, Danilo, sobre essa? Não, é só, pessoal, um pouco, depois até conversar com o pessoal, que essa importância dessas leguminosas que tem em ver que algumas agricultores, algumas regiões já têm seu banco de sementes, né, como tem dos seus roçados, né? Eu acho que em alguns municípios a gente já encontra bastante, né? Por exemplo, de ter o guando, de ter um intercâmbio. O ideal é você ter um pouquinho de cada coisa, né? Você ter a, o, o sabiá, que a gente encontra bastante, ter você ter o feijão de porco, você ter a glicídia, né? Que a glicídia ela pega destaca, né? Então, é importantíssimo a gente fazer esses intercâmbios de leguminosas, né? Eu mesmo agora, quando a próxima vez que eu for, eu vou levar um pouco de feijão de porco e aqui na Embrapa, aqui do Rio, tem uma leguminosa que hoje a gente até plantou, que é a trefósia, que é uma leguminosa originária da África também, e que ela aguenta pastagem em áreas secas.
Eu até encomendei ao técnico lá da Embrapa, ele disse que vai me conseguir, e aí eu vou levar. Tem uma que é até citado nesses estudos aí, que eu nem conhecia, aí lá pela Embrapa Sobral, é a tal da camaratuba. Não sei se vocês observaram isso, eu não conhecia essa leguminosa. E aí é uma forrageira que se adapta bem. Então, lá em Sobral, eles devem, talvez, ter um pouco de semente, né? É uma leguminosa que não tem muito. Eu andei pesquisando aqui com o pessoal da Embrapa, aqui não tem essa leguminosa, mas é uma leguminosa que ela se adapta às condições de seca, de baixa fertilidade, e se mantém verde o ano todo. Ela fixa também grande quantidade de nitrogênio, né? E elas têm as raízes pivotantes, que são importantes, né, de penetração no solo. Outro aspecto importante desse plantio de leguminosa, um aspecto a maioria dos solos da Caatinga tem, eu andei pesquisando isso, tem a deficiência de fósforo, que tem de ser um nutriente que tem muito pouco nos solos daí, né? E aí, como é que você consegue ter esse aporte de fósforo? Se você, grande incorporação de matéria orgânica, né? Faz aumentar o seu teor de fósforo, né? E você tem como exemplos também, exemplos de fósforo, são os ossos, né? Tem regiões que têm facilidade de farinha de osso, o esterco de aves também contém fósforo, e tem umas plantas que são mobilizadoras de fósforo, que são importantíssimas você manter nas regiões, que são as palmeiras, os cactos, né, incluindo a palma, o mandacaru, algumas árvores como o torém, que os lugares também é chamado de embaúba, que elas são importantes por quê? Porque, às vezes, no seu solo, você encontra o mineral fósforo, mas ele fica tão profundo que não é disponibilizado para as raízes do que você está plantando. Então, você tem espécies que é como se a natureza ela se interliga, um ajuda o outro. Então, ela consegue ajudar, ela faz essa mobilização do fósforo que está no subsolo para puxar para as raízes das plantas. Então, você vê que é importantíssimo você ter um consórcio, não só das culturas, das leguminosas, mas da palma, do mandacaru, da palmeira, você ter um pouquinho de cada espécie dentro desse contexto, né? Danilo, só para passar para a seguinte, resumindo, né, Ah, nessa figura de sim, 45, ele traz como resumo a área agrícola, né, o banco de proteína e a área pastoril, né? E a gente mostrou em todo esse esquema a importância de executar esses passos exatamente como ele fez o experimento, né? A gente viu que vai tendo essa rotação, né? E o período de cada, vamos dizer assim, de cada área dessa, né? A importância de ser cumprido, né? Para que possa ter êxito no sistema, ter sucesso, né? No sistema. só complementar outra coisa importante aqui, Ronilete. Sim. É importante os objetivos de manejo, a importância dos objetivos de manejo ao ser alcançado nas áreas. Vamos dizer, um primeiro exemplo, manutenção das espécies forrageiras mais importantes e conservação da biodiversidade da pastagem, seria um. Segundo, uso eficiente da forragem produzida, né? Você saber usar ela verde e também no período para você fazer a forragem na época seca, né? Você fazer a silagem. Terceiro, produção sustentável dos rebanhos, que é aquela você saber a quantidade de rebanhos que você pode utilizar na sua área.
e a conservação da fauna nativa, que é importantíssima, que ela também faz o controle biológico. 4, o controle do fluxo das correntes d'água, né? É você ter dentro da área que você tiver, principalmente se for inclinado, é que como tem aquela foto dos carramanchões, em alguns lugares for muito inclinado, você fazer umas curvas de nível, e ter bastante matéria orgânica no solo, porque vai evitar as enxurradas, né? E porque com o excesso de enxurradas, esses plantios, vamos dizer, de morro acima, você tem o principal, que e com tudo isso você controla a erosão. Então, esses objetivos são importantes você fazer esses manejos, que aí você tem um equilíbrio dentro da sua área, né? Sim. É isso. Então, passando aqui para a seguinte, né, no adiantar do tempo, aqui a gente já está concluindo essa parte aqui de apresentação, a gente ainda vai ter mais um módulo para concluir o livro, né? Claro que a gente não passou bem detalhadamente, mas a gente trouxe aqui, através da forma didática das apresentações, como esse sistema funciona, né? Como foi o experimento dele, e na literatura completa que vocês receberam, quem estiver aqui pela primeira vez pode deixar um e-mail ou preencher aí a frequência que eu já coloquei tanto no Facebook como no Zoom, que a gente faz o envio, tá bom? Então, aqui ele traz das vantagens, né, do sistema de produção agro-silvopastoril. A adoção das tecnologias do SAF do Sobral deverá resultar em muitas vantagens, tanto para as pessoas quanto para os animais, e para o agroecossistema, e para os agroecossistemas, como a gente viu, né, naqueles 3 modelos que ele traz. Então, traz a questão da segurança alimentar, implementando e estabilizando a produção de alimentos para a família, a segurança alimentar para os rebanhos também, né? A gente viu também da importância de acompanhar e de seguir aqueles passos dos períodos que ele dá em cada área, né? A tecnologia fortalece a produção e a qualidade da forragem, percebemos também isso nos modelos que ele traz. A promoção do aumento da renda familiar pela venda do excesso de produção, por exemplo, mel e demais produtos de origem animal, e a qualidade das populações camponesas, com impactos positivos sobre o controle, por exemplo, do êxodo rural, né? Então, há também essas vantagens. Aqui são algumas fotos que eu peguei do próprio livro, né, que ele traz. Aqui onde nessa aqui, acho que eu já tinha mostrado ela maior, que já traz com os animais, né? Essa aqui o Danilo também falou lá, que eu acho que está em um dos slides que a gente viu anteriormente. A caatinga enriquecida com as estações úmida e seca, e aqui o sistema dele como um todo, né? E é interessante, pessoal, que nessa foto da esquerda, você vê aqui que está a época de chuvosa, e da direita está seco. Você vê a importância dos tocos, que aí você vai ver as rebrotas, né? E aí você vai ver como esse sistema ele funciona quando ele está bem equilibrado, e também o tempo que vai ficar a permanência no animal em cada espaço como esse, né? E por isso que é interessante ter sempre esse planejamento do período de como você vai estar fazendo esse manejo. Outra coisa interessante, que nesses aspectos da vantagem, é a questão da segurança alimentar. O que como a gente no CEPEMA vem trabalhando muito isso, que é a gente aumentar, porque muitas vezes aí no Nordeste, né, a gente come muito carboidrato. A gente come a nossa alimentação, muitas vezes a gente produz coisas, não só hortaliça, agora
alguns matos que são hoje considerados punks, né? Que a serralha, o caruru, determinados matinhos que antigamente se comia, que eles enriquecem muito a alimentação. Então, a gente ter, entre grupos, a gente aumentar a nossa segurança alimentar, se alimentando de outras coisas, porque normalmente a gente come, é limitante, às vezes a gente tem o hábito, a grande que não é fácil, você mudar seus hábitos alimentares, né? Principalmente as crianças, os mais jovens, se alimentam de muita coisa que já vem produzida, já vem cheio de, às vezes, de agroquímicos, né? Então, a gente tem que se preocupar com um alimento mais vivo, que isso vai dar saúde, né? E também, com todo esse processo em equilíbrio, você também vai estar também alimentando, fazendo esses manejos, os seus rebanhos vão estar fortalecidos, né? Aí você vai ter uma qualidade de forragem e, consequentemente, se você tiver esse equilíbrio, você vai ter um aumento de renda, vai ter saúde na família e você vai se alimentar do mel, dos produtos, e o seu excedente você vai vender, né? Vai enriquecer mais a renda familiar, né? Ele traz isso nessa questão mesmo. É isso. Era essa parte que nós tínhamos a apresentar para vocês aqui, desse módulo. Agora, Módulo só 3, né? só para eu concluir, Arinete. É interessante, quem tem a criação, né, nesses consórcios, a gente fazer o experimento. E muitas vezes a gente erra para acertar. Mesmo a gente lendo um pouco, estudando, por exemplo, quem está começando, que não tem a experiência, a gente muitas vezes vai errar para depois você ir aprendendo o melhor manejo, né? Então, a experimentação é fundamental, né? A questão das visitas, dos intercâmbios, a gente enriquece muito com aqueles agricultores e agricultoras que já são experimentadores, que já têm uma experiência, né? Um pouco isso. Quem estiver também acompanhando pelo Face, quiser deixar alguma pergunta, a gente ainda tem um tempinho. E aqui pelo Zoom, vou pegar aqui alguns comentários e verificar se temos também pergunta. Bom, o Rodolfo comenta: essas questões climáticas comprometem toda a biodiversidade, principalmente no semiárido, onde o solo é afetado, extinção de animais, árvores. A água é um fator preocupante. Realmente, Rodolfo, você tem razão. E todo esse material que a gente vem trazendo, né, ao longo desses módulos, a gente vem vendo o quanto que também vem afetando, né, a agricultura familiar. Eu estou escrita. Eu Ixi, esqueci de colocar no chat. então aí fica difícil saber. Desculpa. Deixa eu só colocar. Pode perguntar, depois eu faço aqui a pergunta. Uhum. O Danilo, é muito interessante, parabéns pela sua troca de conhecimento aqui conosco, né? Eu fico muito feliz de estar te revendo e te ouvindo. Você é um mestre, é sempre aprendizados novos, né? E contribui muito com o nosso dia a dia, principalmente pela experiência prática que você tem na sua vivência, né? Isso é muito bom. E eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da importância também dos insumos, né? Porque por mais que a gente saiba que a diversidade, as plantas nativas, a quantidade de
de forragem e de matéria-prima, matéria orgânica que tem, você ter plantas nativas, você ter adubação verde, você plantar. Aqui para a nossa realidade do Nordeste ainda é muito complicado a gente ter uma produção de adubo verde. Na agroecologia, a gente fala muito de adubo verde, mas como a gente tem uma quadra chuvosa, que ela no máximo é 3 meses, o agricultor ele se volta para plantar o quê? O seu feijão, né, o seu milho, as culturas que é para o seu sustento. E quando chega o período que não tem chuva, a nossa quadra seca, né, que a gente chama de seca, a gente acaba ficando muito pobre, na verdade, de matéria orgânica. Então, assim, a gente acaba fazendo um composto, um biofertilizante, que não supre, na verdade, o nutriente que a gente precisa, por exemplo, um SAFs. E as folhas secas, que por mais que a gente saiba a importância que tem da mata nativa, também eu acho que ela não é suficiente para suprir uma necessidade, por exemplo, depois da chuva, né, leva muito nutriente. Quando você tem uma produção como a produção da nossa quadra chuvosa, do milho, do feijão, acaba tirando muito nutriente do solo. Então, assim, eu queria que você nos desse uma informação, o que mais você utiliza aí de bioinsumos para manter essa diversidade, para manter a fertilidade do solo e da sua produção. O que você faz aí no Rio, na sua chácara, no seu sítio? Obrigada. Você entendeu? Ô, Renato Feitosa, aí, rapaz, o primo aparecendo. Obrigada, Cristina. Terminou, Cristina? Sim, querida, terminei. Danilo, antes de você responder, tem uma pessoa também que tinha levantado aqui a mão, que é o Júlio. Eu não sei se ele ainda quer perguntar. Júlio, você ainda quer perguntar? Oi. Júlio, seu som não está, não estamos lhe ouvindo. Se você quiser escrever no chat, ele está tendo uma microfonia, mas não está saindo a sua voz aqui. O Renato? Não, é o Júlio. Ah, Júlio. Se ele quiser escrever aqui. Pronto, ele vai digitar. Danilo, aí só para fechar esse bloco, né? A gente depois tem mais perguntas. Tem também aqui no... Queria que você comentasse aí rapidamente quando você for responder a da Cristina. Tem também que está nos acompanhando pelo Zoom, Valdice, ela pergunta, boa tarde, Danilo, como faz para cadastrar, para o cadastro própria? Para poder receber esse incentivo, ter recuperado a área, em qual órgão? Não sei se ela está falando do Ceará. Se você puder escrever aqui, Valdice. Você entendeu, né, Danila? Porque você falou da questão do pagamento pelos serviços ambientais. Ah, sim. Então, Danilo, pode responder a Cristina e enquanto o Rodolfo escreve aqui, tá bom? Tá bom. Oi, Cristina. Também é Valdice, né? Cristina? Será que ela está escutando? Oi, amigo, tô te ouvindo, pode falar. Bom, prazer estar com você. Acho que grande mestre é o professor Ambrósio, né, que a gente tem que seguir, né? A gente tem grandes mestres, a gente ainda é um aprendiz, né? Um pouco a gente, pelo menos a minha caminhada é um pouco essa troca. Você também tem um grande conhecimento. Eu aprendo muito com você, aprendo com o seu Francisco. Os agricultores são grandes mestres. A gente está enriquecendo o nosso conteúdo, né? A nossa aprendizagem, né? Ser um pouco técnico e um pouco agricultor. Acho que quando você consegue ter esses dois papéis,
você experimenta, e aí você vê o que é que fortalece, né? Aqui no meu sítio, Cristina, é um pouco diferente, porque quem está na região mais seca, de Caatinga, tem muito mais dificuldade. Claro que aqui tem também uma dificuldade maior também, né? Mas, por exemplo, eu tenho muito aqui, eu vejo que na Bahia, que eu já morei num lugar seco, em algumas regiões, o guando, o feijão guandu, me ajudava muito, que além de ter o alimento naquele período de agosto, setembro, que ele tem o fruto que a gente come, né? Eu fiz diversos plantios de guandu, a leucena também, né? Ela também ela aguenta. Eu vi áreas também ali de Quixadá, no assentamento, tem até um menino do sindicato também, que tem. Só que a leucena, eu lembro de umas visitas que a gente ia lá com o Paulo Maciel, a leucena você tem que controlar, né? Porque ela cai a semente, ela vai nascendo e ela é super vigorosa. A leucena também. Aqui eu tenho bastante, aí eu vou cortando, vou podando, não arranco, mas vou controlando, né? Aqui eu tenho umas mangueiras, que foi plantada até mangueira demais, eu tenho um cajueiro, e eu acho fundamental também a gente fazer esse manejo, como a gente investiu aqui. A gente comprou uma motosserra. O que a gente vem vendendo de produto, a gente vem fazendo um planejamento de caixinha e a gente está reinvestindo no sítio. A gente comprou uma motosserra mediana, Steel, né? Uma 160, que nos ajuda, otimiza o tempo, né? Que você pode podar as coisas e trazer os galhos. Eu mesmo estou ainda com pedaços de madeira que eu não consigo carregar, estou cortando e estou cobrindo o solo, né? Nesses lugares que eu morei lá na Chapada Diamantina, eu morei numa região, um lugar que eu já morei mais seco, eu podava as capoeiras dos vizinhos. Eu pedi autorização e ele dizia: mas você é doido que você está arrancando? Eu podava para cobrir meu solo. Tinha esse trabalho, né, com foice de facão naquele tempo. E hoje, eu acho, se no entorno você tiver um pouco de mata, porque o sistema florestal ou o quintal agroecológico, quando ele vai evoluindo, seja em qualquer ecossistema, para funcionar, você tem que podar, tem que começar a podar. Aí tem uma dificuldade, quando a árvore é grande, tem que ter como é que sobe. Tanto que aqui tem um senhor que a diária é muito cara, mas a gente tem que pagar R$ 200, a gente vai investir 250 numa diária que o cara faz a poda aérea. Né? Outra coisa que a gente vai investir agora, nosso próximo investimento, é comprar uma dessas escadas leves, que aí eu mesmo vou subir para podar. Então, esses elementos ajudam muito nas espécies que você possa estar fazendo esse trabalho, né? E aí você fortalece e cobre o seu solo, porque a matéria orgânica ela que consegue transformar. Se você tem dificuldade de adubo, se o solo é ácido, né? O seu grande adubo, como diz a Ana Primavera, eu estou relendo um livro dela, a matéria orgânica, você cortar as madeiras e botar no solo, deixar ela apodrecer, né? É um serviço de formiguinha quando você é sozinho, né? Mas você tendo um instrumento, por exemplo, como eu estou falando agora da motosserra, me auxilia muito, otimizou muito meu tempo, né? E eu pego até dos vizinhos, que também tem, por exemplo, eu tenho um bambu aqui, aí corto o bambu velho, jogo no terreno, né? Aí vou enriquecendo. Claro, eu sou meio chamado de doido. Rapaz, mas você deixa tudo sujo, dificuldade de andar, mas não, eu estou querendo que o solo se fortaleça, né?
Claro que aqui eu tenho um aporte de matéria orgânica maior. Já se você está em outras regiões, que você sabe, no Sertão Central, de Itauá, como a gente trabalhou, Quiteranópolis, Parambu, né? Mas você consegue, pode você não ter esse aporte ideal, mas tem que ter esse trabalho, né? De estar cobrindo o solo, acho que dessa forma, fazendo manejo, região que tem cajueiro também, você fazer poda. Acho que um pouco isso, Cristina, um pouco que eu venho. Beleza, Danilo, é isso mesmo. Concordo contigo. Aurinete, vou só complementar um pouquinho. Uma coisa que você falou, Danilo, que eu acho que falta para os nossos agricultores, essa questão também de ferramentas, porque às vezes, sabe, tem um mato que está nascendo, até o mata-pasto, como a gente não tem um período de alternativo de chuva para ter o nosso adubo verde, mas um mato que nasce no inverno que a gente podia roçar e colocar em cima do solo, muitas vezes não é aproveitado porque é algo que é muito dependioso, sabe? Você está usando, às vezes, uma mão de obra que ela é braçal e cansativa. Então, eu acho que também assim, a gente vê alternativa na agroecologia para diminuir essa questão da coisa onerosa do agricultor e da agricultora. Obrigada, querido, pela resposta. Sim, eu concordo contigo. Agora, Esse ano que eu... deixa eu complementar, Cristina. Eu acho que eu lembro de uma vez que nós fomos trabalhar lá em São Benedito, lá na região das laranjas, isso eu sempre também venho falando. Tem que investir o agricultor, além de facão e de foice, você tem que ter, mesmo simples, uma tesoura de poda, um serrote. Isso é fundamental, principalmente para você trabalhar com qualquer tipo de fruticultura, desde uma laranja da região que dá laranja, você pode dar um cajueira, você pode dar uma siriguela, você ter a ferramenta apropriada para poder você fazer esse serviço, porque senão você pode erradamente, por mais habilidade que você tenha com o facão, e aí vai dar uma entrada de eu mesmo teve uma época que eu podei, às vezes você tem que fazer isso como experimento com o facão. Aí depois tive que passar uma cauda bordaleza, né? Que a cauda bordaleza é fundamental a gente utilizar sempre no controle no geral, né? Outra coisa também, só para complementar você, eu fiz um curso agora do SENAC, é muito interessante, de empreendedorismo rural, que é além, a gente utiliza muito pouco, eu até me coloco nisso. Tudo que eu planto, eu anoto. Hortaliça, tal data, as notas fiscais eu guardo, mas é o planejamento de produção. Quem trabalha com hortaliça, você sabe que a dificuldade, que a gente vem sempre falando isso. Você vai plantar, daqui a quantos dias você vai querer ter de novo seu alface, especificamente com hortaliça. Então, esse curso foi muito interessante, porque a gente tem que se organizar, fazer anotações. Não só essas anotações que são referentes, mas até referente esse processo do tempo que você vai deixar o animal na pastagem, é 30 dias, é 40 dias, vou fazer o manejo, porque isso fica no agricultor experiente, ele observa o rebrote e observa como está batido o pasto, então ele já sabe, não, já tenho que tirar o animal dali, porque senão vai desequilibrar. Mas quem não está acostumado, então a gente tem que começar a anotar, né? Fazer essas anotações. Isso eu vejo que é fundamental e esse curso tem me ajudado muito. Custo-benefício, para você fazer um balanço, é como criar um porco, só para concluir. Às vezes você cria um porco, você compra todas as comidas, mas no final aquele porco, se você nem você nem anota seu tempo de serviço. Aí determinadas, um exemplo porco, é o costume de você criar um porco porque gosta de você ter aquele animal
né? Mas não compensa financeiramente, porque você não faz essas anotações. Então, a gente passar a se planejar, eu acho que é fundamental. Eu faço um parte. Eu, com esse curso, tenho aberto muito, porque tudo é um negócio. Se você quer fazer de sua propriedade sem ser só sobrevivência pessoal, quer transformar aquilo num negócio, tem que ter o planejamento, né? Danilo, é muito interessante a sua experiência também. E só para a gente ir já para os encaminhamentos finais, devido ao tempo, só tenho aqui mais uma pergunta e também uma colocação aqui. Aqui pelo Facebook tem algumas pessoas, inclusive agricultores, acompanhando, e a Adriana, lá do Tiambá, no assentamento Santa Madalena, ela pergunta, gostaria de saber sobre o margaridão como quebra-vento em frente ao viveiro. Ela pergunta, é melhor o margaridão ou o capim-elefante? E só, antes de tu responder aí, também aqui no... Tem um negócio do PSA, que a menina... faltou você responder, e o que, na verdade, o Júlio não queria fazer não era pergunta, não, ele queria apenas colocar, né, fazer o registro que ontem, né, foi o Dia Nacional da Caatinga, né, que é um bioma que a gente, exclusivamente nosso, né, e que nós viemos trabalhando essa... Pronto, ele aproveitou para pontuar que ontem foi o Dia Nacional da Caatinga, esse bioma exclusivamente brasileiro, e parabenizar a todos pela partilha maravilhosa. Nós que agradecemos, Júlio. Júlio é aluno do IFCE Campus, acho que Jaguaribe. Ele vem acompanhando o módulo D, o curso desde o primeiro módulo. É isso, Danilo. Aí você responde a da Adriana e a da senhora que perguntou sobre os serviços, e a gente conclui. Antes de concluir, eu pediria só quem estiver nos acompanhando pelo Zoom, que depois que o Danilo concluir, a gente possa fazer um registro da nossa tarde, tá bem? Danilo, 3 minutinhos para você concluir. É referente a essa questão do PSA, que é o pagamento de serviço ambiental, é sempre orientado, aqui no nosso caso, foi aonde que a gente teve o projeto, né, a Crescente Fértil, que ela já incluiu isso dentro do projeto dela, de reflorestamento, né? A gente pode até perguntar, quem talvez tenha um pouco dessa informação também, seria assim, mais informação sobre isso. No caso, é o nosso coordenador Adalberto, né? Acho que tem que ser, às vezes, através de algum órgão, de uma ONG. Eu não sei como, por exemplo, seria o agricultor querer recorrer a isso. Eu não sei se a Cristina talvez tenha um pouco essa informação, né? Eu, na verdade, não sei como isso veio através desse projeto que tinha no final, né? Aí, claro, só complementando, o pagamento nosso aumentou por quê? Porque a gente faz compostagem, a gente é certificado, a gente faz a compostagem, o nosso resíduo solo a gente não joga no rio, a gente criou um sistema de BET, de reaproveitamento, né? A gente está em busca que tem uma água para fazer fortalecer a nascente, né? Então, esse pagamento aqui dentro desse projeto é referente a determinados serviços que você faz. Aí você tem uma pontuação maior ou menor. Mas como buscar isso às vezes, através de alguma entidade ou alguma ONG que trabalha um pouco com isso. Não sei, a gente pode depois passar até ter mais informações sobre isso. Referente pode ao próximo módulo, né? ao margaridão, a gente pode ver essa pergunta para o próximo módulo, o capim-elefante. Mas isso eu acho que depende qual é a proposta que ela quer de cerca viva, né? O capim-elefante é bom num ponto que você pode cortar para dar para a criação, né?
Já se você quiser uma cerca viva, que eu acho interessantíssimo, que eu estou fazendo numa cerca aqui, é do sabiá. Porque o sabiá, ele, além de ser uma leguminosa, ele é lenha, ele é forrageiro, ele é melífera, a estaca, você é uma estaca de qualidade, se você quiser uma ripa mais fina para o seu maracujá, para você botar na sua casa, né? E ele faz a proteção bem, e é uma coisa que você tem, não só para substituir estaca ou a madeira que você precisa na sua propriedade, você pode vender, né? Haja visto que todos os projetos que o CEPEMA fez junto com os parceiros, de 2004 a 2009, a viabilidade econômica foi os sabiás. Os sabiás, que naquele tempo eu tinha 7 anos de carência e mais 7 anos para pagar. Aí eu acho que tem a ver, isso é uma opinião minha, né? Esse fortalecimento com o sabiá, mas se a pessoa tem para criação, eu acho que o capim ele é mais vantajoso, né? Só que com o tempo você vai cortar e ele vai ficar um tempo. Só se você fizer um rodízio ou 2 linhas de capim, tira um no tempo, depois tira outro, para não poder, quando você cortar ele demorar um tempo sem ficar com, vamos dizer, o quebra-vento, né? É isso. Acho que é isso daí, você respondeu, sim. E agradecer, né, e deixar aqui o convite para que todos e todas possam estar conosco na próxima quarta-feira, né, no nosso último módulo. A gente vai estar concluindo também o livro, né, e trazendo mais informações, mais literatura. Eu vou compartilhar com vocês vários materiais de uma literatura, de uma biblioteca online, né, que o Danilo compartilhou comigo. Vou estar enviando aí para vocês também. São vários materiais bem interessantes de a gente estar acessando. E eu pediria que quem quiser, né, claro, se tiver aqui nos vão, quiser ligar a sua câmera para a gente fazer o registro. Afinal, o Danilo acho que está sem câmera, por isso que a gente só está ouvindo a voz dele. E eu vou ver para organizar, pessoal, até pedir desculpa. Para o outro módulo, eu vou ver um amigo aqui para ver, para botar a câmera, que é muito ruim, né? Você não vê a pessoa, ainda mais nesse momento que a gente não se abraça, a gente não se vê tanto tempo. Estamos com saudade de lhe ver, Danilo. Eu também. Querendo nem que seja pela telinha. Ligou, se o Marcílio quiser ligar, Dona Rita, o seu Rodolfo, fica à vontade. O Renato. Seu assim Renato. Vejo meus parentes de Itauá. A todo mundo. Se o Renato quiser ligar a câmera, viu, seu Renato? Seu Marcílio, acho que está aí no campo. Seu Renato não, mulher. O Renato é mais novo que nós. Arinete, eu moro no sítio. A 15 quilômetros, chovendo. Ô, maravilha. Olha tá? Maravilha. Aqui é o açude que abastece nossa cidade. Eu moro, como diz, no fundo dele. Você mora onde, Marcílio? Vaze Alegre, sítio Barreiro 2, sede rural. A minha mãe é daí. Oh, que coisa boa. De qual família? A minha mãe é Vieira, também dos Sátiros. Tem doutor Pedro Sátiros, Raimundo Sátiros. Fica só, não fica... Pronto, pronto, aqui, melhor. Vou fazer aí o registro, viu? Pessoal, antes de vocês saírem, eu queria só deixar aqui um convite bem especial. Amanhã a gente tem um curso que já está em andamento, que é o com Rafael Tomiano. Eu vou já compartilhar também o card dele. E aqui um que a gente vai estar iniciando amanhã, sobre frutas nativas do Ceará, com o Narciso, né? Acho que show de bola. Parte das pessoas que estão tanto no Zoom como no Face conhecem o Narciso. Narciso é agrônomo, é parceiro da Fundação CEPEMA, tem alguns anos contribuído com a
a parte da assessoria. Então, ele vai estar trabalhando as frutas nativas, segurança, soberania alimentar e mudanças climáticas, né? E como que isso impacta também essa questão das frutas nativas. Então, deixo aqui o convite. Quem quiser participar, só pedir o link, ou pode mandar Eu vou querer. uma mensagem, tá bom? Ou pelo Facebook, a gente compartilha. Então, estão todos e todas convidados. E o outro que já está em andamento é com o Rafael Tomiyama, que, assim como esse que eu fiz hoje, né, o Danilo esteve como convidado, foi o terceiro módulo, o do Rafael também é o terceiro módulo. Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui também para vocês verem. Mas quem quiser ainda acompanhar, é bem interessante, está trabalhando nesse curso, questão do empreender, né? Então, tem tudo a ver com o que a gente vem trabalhando nos territórios e todas essas ações também. Assim. Pronto. Está aparecendo aí, né? Módulo 3, é projeto de impacto, empreender e inovar para um mundo melhor. Então, esse livro aqui, ele tem trabalhado esse livro no curso e trago, acho que, algumas literaturas também, como a gente tem feito, tá bom? Então, deixei o convite e agradeço o Danilo e a todos e todas que estiveram aqui conosco. Nós aqui agradecemos. Coisa boa. Foi bom Para demais. voltarem no próximo módulo, viu? E muito obrigada ao Júlio, né? Júlio César, que lembrou muito bem. Ontem, né, foi o Dia Nacional, foi o Dia da Caatinga, né, esse bioma exclusivamente nosso, e que a gente vem trabalhando ao longo desse curso e de outros também, né? Então, vamos fortalecer aí esse trabalho também nesse bioma tão nosso, né? Boa tarde e até... Obrigado a todos e se cuidem aí, todo mundo. Até a próxima, amigos. Tchau, meu querido. Foi um prazer lhe conhecer. Igualmente. Tchau, até a próxima. Em breve vamos ter também cursos e assessoria com a Cristina também. Ai, coisa boa. Deus abençoe a todos. Parabéns, seu Danilo. Obrigado a todos aí. Obrigado, Aurinete. Obrigada, Raíssa, seu Macílio e a todos.